Olá pessoal, o meu nome é Fabiane Silveira, eu sou coordenadora do NPA aqui da Faculdade Dom Alberto. Hoje eu sou mestranda do curso de administração. A minha graduação ela também foi na área da administração, né, também aqui na Faculdade Dom Alberto. E eu fui convidada hoje para falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é inteligência emocional, comportamento organizacional e ética nas organizações. Então vamos dar início aí falando um pouco sobre inteligência emocional. O que seria essa inteligência emocional? Provavelmente vocês vão ver muito e vão ouvir muito falar em maturidade emocional também. Na verdade, a maturidade emocional e a inteligência emocional são termos que se equivalem. Originalmente, quando começou a se tratar do assunto, né, eles denominaram como maturidade. Hoje, o termo mais usual, mais atual, é inteligência emocional, mas ambos querem dizer a mesma coisa. A inteligência emocional, ela está relacionada a habilidades, tais como motivar a si mesmo e motivar aos outros. A inteligência emocional, ela procura persistir mediante as frustrações e ajuda as pessoas a liberarem o melhor de seus talentos. Então, de maneira geral, a inteligência emocional, ela se resume como sendo a capacidade de administrar as emoções para alcançar objetivos. O que seria isso aí? A inteligência emocional, o nome já diz tudo, né? Ela trata das tuas emoções, os teus pontos fracos, enquanto sentimentos, enquanto emoções, né? Não tem a ver com inteligência. Não tem a ver com QI, com raciocínio, enfim. Tanto que é bem frequente a gente ver pessoas com inteligência emocional ocuparem cargos mais elevados nas empresas do que outras pessoas que têm um QI mais elevado do que essas pessoas e, portanto, não conseguem o seu espaço dentro da instituição por não saber controlar os seus sentimentos, as suas emoções, ser explosivo, não aceitar feedback, puxar o tapete dos colegas do serviço. Então, esse tipo de pessoa falta trabalhar exatamente isso aí que é a inteligência emocional. Algumas dos itens mais tratados na inteligência são pessoas intolerantes, pessoas que sentem raiva dos colegas ou raiva do ambiente de trabalho em si, pessoas orgulhosas. A vaidade também no ambiente de trabalho é uma coisa que prejudica bastante, inveja, o medo de novos desafios. Pessoas egoístas, que são, normalmente a pessoa egoísta, ela também é centralizadora, né? Ela não quer passar o seu conhecimento com medo de perder o seu espaço dentro da instituição. Isso acaba acarretando uma sobrecarga que desenvolve as outras emoções que são desagradáveis para os demais grupos, né? Existem também as pessoas arrogantes, egoístas, descontroladas, pessoas autoritárias. As pessoas autoritárias normalmente são vistas como os famosos chefes, né, e não os líderes. E as pessoas que não aceitam o feedback. Essas pessoas elas têm a mente bem fechada, né, não estão abertas a mudanças, enfim. Então, quem se enquadra de alguma forma aqui em algum desses itens precisa trabalhar a inteligência emocional. Então, como é que a gente faz para trabalhar essa inteligência emocional? Existem autores que eles trabalham com 5 dimensões para tentar corrigir, digamos assim, esses defeitos, essas falhas no emocional do indivíduo, né? Seria a autoconsciência, a autodisciplina, a motivação, a empatia e as habilidades sociais. Quem consegue chegar a esses 5 itens pode-se dizer que conseguiu chegar à inteligência emocional. Então agora a gente vai falar um pouquinho ali sobre cada um deles. A autoconsciência. À medida que o ser amadurece psicologicamente, pode discernir o que deve e o que pode fazer. Surge a autoconsciência que o predispõe ao crescimento. Na verdade, a autoconsciência ela está ligada a tu conseguir olhar para o teu eu, deixar o teu ego de lado, né, e conseguir ver realmente quem tu é e até que ponto tu estás disposto a mudar, né. Temos também a autodisciplina.
Na verdade, como é que a gente vai mudar isso tudo? Não é do dia para a noite, né? Então, a autodisciplina, ela tem como pilares a aceitação, força de vontade e trabalho duro. É que nem uma equipe de futebol que tem que treinar todo dia para ficar cada vez melhor. Então, no ambiente de trabalho, nós temos que trabalhar também os nossos sentimentos todo dia, aos poucos, até a gente chegar à excelência, que é o objetivo, né? Motivação. A motivação é ser feliz, é enxergar o mundo com outros olhos, é conquistar resultados, é superar obstáculos, é ser persistente e acreditar nos seus sonhos. Normalmente as pessoas encontram-se um pouco desmotivadas porque trabalham em alguma coisa que não foi o que elas escolheram, por algum motivo o destino se colocou naquela função, ou tem aquele cargo em função do salário, mas não gostam do que fazem, né? Então são pessoas desmotivadas. E a motivação ela é fundamental, tanto para o indivíduo quanto para os outros da equipe, né? A empatia. A empatia é a capacidade de compreender o sentimento ou reação da outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. Então, a empatia, para mim, dentro dos 5 itens, é o principal. Ela te coloca no lugar da outra pessoa. Então, tu não pode fazer para o outro aquilo que tu não gostaria que fizesse para ti mesmo, né? Então, em qualquer circunstância, em qualquer atitude, independente de tu estar ou não numa posição acima dos outros, pode estar na mesma posição dos demais da equipe, procure sempre se colocar no lugar do outro. E depois, por fim, tem habilidades sociais. As habilidades sociais, elas envolvem o desempenho social competente, sendo que este pode ser prejudicado por ansiedade, crenças errôneas e uma avaliação equivocada do ambiente. Mais adiante nós vamos falar sobre comportamento ético na empresa, mas a habilidades sociais ela tem um link ali com o comportamento ético na empresa, porque normalmente quando tu entra numa instituição, tu não procura saber quais são os conceitos éticos. Então, de certa forma, tu não sabe qual o tipo de doutrinação que a empresa prega dentro da instituição, e dentro disso tu acaba tomando avaliações equivocadas, errôneas, enfim, né? Dentro da inteligência emocional tem um termo bastante usado que é o termo da justiça. Nós temos que fazer o uso da justiça para adquirirmos a inteligência emocional. E fazer justiça em que sentido? Ela significa não abrir mão do que é seu por direito em favor do outro. Esse desenvolvimento moral de justiça é requisito fundamental da inteligência emocional. Quando a gente não pratica o poder da justiça, acaba dando espaço para as pessoas egoístas, os sanguessugas, como são chamados, tomarem conta de ti. Na verdade, tudo que tu adquire juntamente com a tua equipe, é o trabalho, enfim, de um todo, mas tu não pode nunca desmerecer o teu trabalho ou abrir mão do que é teu por mérito em prol do outro, né? Senão, tu vai estar sempre fortalecendo essas pessoas que estão ali justamente para se aproveitar. Elas não conseguem progredir sozinhas, então elas se aproveitam dos outros para tentar subir de carreira. E o que significa vencer na inteligência emocional? Vencer é avançar, crescer, ultrapassar o próprio limite. É ser um indivíduo de evolução ilimitada. Para isso é fundamental ter o cérebro poroso. Isso implica em ouvir o interlocutor de forma peculiar, reciclar os pontos de vista para que possamos aprender constantemente. Quando a gente fala ali em vencer e avançar, crescer e ultrapassar o próprio limite, a gente está descrevendo a inteligência emocional. É exatamente isso. Tu tem que te superar a cada dia. E em relação ao cérebro poroso, é recomendado que o nosso cérebro seja uma esponja. Quanto maior a ignorância da pessoa, maior a certeza que ela tem de um determinado assunto. As mentes mais brilhantes, os cientistas, enfim, pesquisadores, eles costumam ter o cérebro poroso, que é essa esponja. Eles filtram tudo que é tipo de informação. Algumas são coerentes com o que eles pensam, mas aquelas que não são coerentes com a ideia deles, eles não ignoram, porque pode ser que o outro esteja certo e não tu. Então, o cérebro poroso
ele é fundamental para a gente adquirir e chegar até esse ponto ali da inteligência emocional. É estar aberto para ouvir a ideia do outro. Quem não consegue lidar com as próprias emoções jamais chegará à inteligência emocional. Veja as coisas boas tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo e procure absorver tudo da melhor forma possível. Hoje em dia existem algumas empresas que praticam uma metodologia que é chamada de investigação apreciativa. O que seria isso? A investigação apreciativa, ela visa ver somente o lado bom das coisas. Óbvio que a gente não pode tratar isso como hipocrisia e achar que dentro da instituição não existe problemas. Toda instituição vai ter problemas, porém, dentro dessas empresas que adotam a investigação apreciativa, é proibido falar o lado negativo da coisa. É proibido falar a palavra problema. Então, sempre que surge um obstáculo, eles tentam ver o que aquele obstáculo vai trazer de bom para a equipe, o que vai te trazer de superação, o que vai trazer de melhoria, em que ponto foi falho ali que mais adiante gerou esse obstáculo, mas sempre olhando o lado negativo. Nessas empresas, normalmente, as pessoas são altamente motivadas, elas trabalham felizes, elas conseguem desenvolver muito bem a inteligência emocional, porque elas conseguem ver sempre o lado bom das coisas e absorver as coisas boas que tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo tem a lhes oferecer. Então, como eu já havia falado anteriormente, né, quanto maior a incerteza que o indivíduo possui, maior é o seu nível de ignorância. Aí entra aquelas pessoas barraqueiras, aquelas pessoas que são estouradas, porque elas são donas da sua certeza. Normalmente são certezas absurdas que qualquer um com um pouquinho de inteligência intelectual ou emocional um pouquinho mais elevada se surpreende, né? Mas são pessoas explosivas, não aceitam a ideia dos outros, então ali fica realmente bem claro a falta da maturidade emocional para essas pessoas. O comportamento organizacional e a ética nas organizações, ela está altamente ligada com a maturidade emocional. Pesquisas comprovam que a maioria dos executivos são afastados de seus cargos por questões emocionais, por falta de relacionamento e de comportamento ético. Na verdade, já existem até pesquisas e artigos científicos que apontam que esse índice chega até 85% dos executivos de alto escalão. Eles são afastados, retirados de seus cargos por problemas emocionais de relacionamento e de comportamento ético. Não porque eles não são competentes naquilo que fazem ou cometeram erros dentro das suas atividades. Não, é porque eles deixam o emocional ou a sua personalidade agir de forma negativa perante a equipe e perante a instituição. Eu posso estar fora do comportamento organizacional sem saber? O comportamento organizacional está ligado à resposta de um estímulo. Então, isso é uma reação natural do ser humano, né? A qualquer problema, qualquer obstáculo que a gente venha a ter. Normalmente, o estímulo imediato que a gente tem é de se estourar, é de brigar, é de culpar o outro pelos seus problemas. Caso alguém venha te falar o contrário, a maioria das pessoas não aceita. Aí entra o feedback também, né? Essas pessoas não aceitam feedback. Mas o porquê que isso acontece? Ali fica a pergunta, né? Então, como é que eu vou saber se eu estou fora desse comportamento da organização? Normalmente, o que acontece é que as empresas elas não divulgam a sua conduta de ética da empresa. Toda empresa média ou de grande porte tem ou deveria ter o seu código de ética. A ética ela está associada ao estudo fundamentado dos valores morais, que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Na verdade, a ética, ela vai lá nos costumes, ela vai lá na moral, observa a reação de povos, de indivíduos, e ela procura filtrar tudo o que é de bom. Dentro disso, ela procura estabelecer uma linha. Essa linha, ela tende a ser universal. O que vale para um país, vale para outro, vale de uma região para outra.
Pode variar minimamente, mas normalmente a tendência dela é ser universal. O que pode ser alterado bastante ali na ética é a linha do tempo. A ética, ela muda conforme o tempo vai passando. Porque justamente a questão da moral, do comportamento humano muda, a ética tem que mudar também, né? Então, o que seria essa ética? Existe uma teoria ali de princípios e valores, que é quero, posso e devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Quando você tem paz de espírito, é justamente quando tu consegue ter esse equilíbrio entre os três itens. Quando tu consegue ter esse equilíbrio, tu se encontra uma pessoa emocionalmente maduro e também motivado dentro do teu ambiente de trabalho. É quando aquilo que você quer é exatamente aquilo que você pode e também o que você deve fazer. Então aí tu consegue chegar num equilíbrio que está justamente ligado à ética, né? Os fatores que definem a ética. Comportamento exemplar. Então, dentro do comportamento moral, tem pessoas que têm um comportamento que para dentro dos conceitos deles, roubar é moral, matar é moral, ser desonesto é moral, enfim, tem para alguns grupos isolados ou para alguns indivíduos isolados, talvez até por algum distúrbio, de repente, não sei, isso é moral para eles. Mas a ética, ela não pode pegar essa moral e definir isso como padrão. Então, o que ela faz? Ela pega os comportamentos exemplares e define como padrão de ética. Princípios religiosos. Existe ali os terroristas, né, dentro dos princípios religiosos, então tem que filtrar só as coisas boas e jogar lá dentro da ética. Então a ética, ela vai somente olhar, analisar o comportamento de cada um desses itens, vai filtrar o que tiver de bom e vai tentar tornar isso universal. Princípios de sociedade e também normatizações. Quando acontece da ética não conseguir evangelizar o seu conceito perante a sociedade de comportamento exemplar, de princípios bons, enfim, ela tem que estipular normatizações, ela tem que colocar isso implícito em lei. Porém, a ética nem sempre ela está dentro da lei, né? Mas na maioria dos casos acaba se tornando normatizações. Pessoal, então eu vou dar alguns exemplos ali de quando a ética tem que intervir através de normatizações, através de leis. Há 20 anos atrás mesmo, nós temos o exemplo do cigarro. Era uma coisa normal, né, fumar em ambientes públicos, ambientes lotados, enfim, fechados. Então, o que se fez? Se criou uma normatização, uma lei para impedir que fumantes frequentassem o mesmo local que não fumantes. A partir dali, há 10 anos atrás, se olharmos há uns 10 ou 15 anos atrás, essas placas de não fume, elas começaram a ser dispensadas, porque acabou se tornando uma coisa universal. As pessoas começaram a se conscientizar do que seria esse conceito ético ali em relação ao fumo, ao tabaco, né? E hoje em dia essas placas elas já são dispensadas. Dificilmente tu vai chegar num ambiente e vai ter a placa lá de proibido fumar, porque a ética ela consegue evangelizar, impregnar isso na concepção das pessoas, né? Outro exemplo também seria a questão do racismo, da escravidão, conceitos básicos ali também de não matar, não roubar, né? Isso ela tem que vir através de um outro recurso, que seria o recurso da lei, para que essa ética ela realmente seja respeitada por todos. Falando ali um pouquinho sobre moral, porque é importante distinguir o que é moral e o que é ética, e a maioria das pessoas confunde bastante esses dois termos. A ética é a concepção e a moral é a prática. Então vamos dar um exemplo. Não matar. Não matar é a ética, vale para todo mundo. Ninguém deve matar. Agora, se eu vou matar ou não, isso depende do meu comportamento moral. Então a gente deduz ali que a ética ela é nunca relativa, a moral sim. Por que é relativa? Porque alguns acham que matar pode ser algo moral.
Nós temos ali o exemplo de um terrorista, né? E inclusive ele tem vários seguidores, homens bombas, enfim, que eles acreditam que matar é algo moral, que vai, enfim, vai salvar alguém, ou eles têm uma concepção sobre isso, né? Temos exemplos também de indígenas que, quando acontece de nascer alguém cego, ou até mesmo de filhos gêmeos, um dos gêmeos tem que ser sacrificado, ou aquela pessoa que nasceu com deficiência visual também tem que ser sacrificado, só que para eles isso é algo moral, eles não veem isso como uma coisa imoral por questão de ser costumes de um povo. Então, por isso que moral é a prática de que cada povo faz, ou cada indivíduo, enfim, né? E a ética, ela analisa tudo isso e tenta distinguir se é bom ou não. Além da moral, nós também temos casos de amoral e imoral. A moral, então, nós falamos agora há pouco, né, do que seria. A questão da amoral são pessoas que, de acordo com a lei, elas são chamadas de incapazes. Temos exemplos de menores, idosos, deficientes mentais. Na verdade, chamamos de amoral porque são pessoas que elas não têm capacidade de distinguir entre certo e errado, o que elas podem, o que elas não podem fazer. Então, são atos nulos, na verdade, porque elas não têm consciência daquilo que elas estão fazendo, né? E imoral é algo que agride a sociedade, ao grupo de pessoas ou indivíduo. Podemos dar um exemplo ali de imoral, até mesmo o caso ali de homossexuais. Talvez se a gente vê um casal de homossexual, sendo tanto de casal masculino ou feminino, enfim, se beijando na rua, isso para muitos vai ser um ato imoral, vai agredir a uma pessoa ou agredir a uma sociedade ou um povo específico. Apesar que isso já está mudando bastante, né? Mas para algumas pessoas, infelizmente, ainda tem essa visão, e isso é algo imoral que agride o ser humano. Então, já havíamos falado anteriormente, né, da questão universal ali da ética. A ética, ela trata muito sobre respeito a crianças, respeito a idosos, a raça, religiões, para que não haja nenhum tipo de discriminação e para que ela tente ser igual a todos, né? A ética é o estudo geral do que é bom, do que é mal, do que é correto, do que é incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. Mas então, por que a gente está falando em ética e moral? Quando eu entro dentro de uma empresa, dentro de uma organização, como é que eu vou saber como me portar? A empresa, então, ela deve preparar essa conduta ética. Existem empresas, eu inclusive até tenho um amigo meu, que foi meu colega de mestrado, ele tem uma empresa de informática. O que ele criou dentro das normas, dentro do código de ética da empresa dele? Ele colocou regras que as pessoas podem trabalhar de chinelo de dedo, de bermuda, podem ir de regata, enfim. O dia que eles não querem trabalhar, que eles estão indispostos, eles não precisam ir. Obviamente que depois vão tentar correr atrás desse tempo perdido ali, né? Mas o dia que eles estão indispostos, eles preferem que as pessoas não vá trabalhar para não contaminar o resto do grupo. Existem algumas pessoas dentro da equipe dele que não produzem durante o dia. A maneira mais fácil que eles conseguem produzir é durante a madrugada, durante a noite. Então ele criou um código de ética para que isso fosse liberado dentro da empresa dele. Só que isso não vale para qualquer empresa, né, pessoal? Então, como é que eu vou saber que tipo de roupa usar, como devo me portar, qual o horário a seguir, que tipo de comportamento? Então, isso tudo ele vai estar estipulado lá no código de ética da empresa. Isso vai influenciar diretamente no meu comportamento dentro da organização, né? De acordo com aquilo que está lá no código, é a forma como eu vou agir dentro da empresa. Nós devemos ter o domínio da razão sobre todos os domínios para que se estabeleça o equilíbrio entre um bom comportamento organizacional, seguindo o código de ética da empresa, e também para sermos emocionalmente maduros, para que se possamos tornar no futuro líderes.
Então, tudo isso, se a gente consegue chegar a uma maturidade emocional, a gente consegue ter um comportamento exemplar, adequado na empresa, consegue motivar a tua equipe, os teus colegas ao teu redor, isso tudo caminha para que tu consiga chegar a um cargo de liderança e realmente ser um líder perante a tua equipe, né? Normalmente ali o erro ocorre na tua conduta ética dentro da empresa, porque a maioria das empresas, podemos dizer ali 90, 95%, não divulgam seu código de ética. Então, muitas vezes tu entra dentro da empresa sem saber o que tu vai encontrar lá, como é o estilo de funcionamento, de conduta daquela empresa. Isso acarreta a desmotivação. A tua desmotivação, automaticamente, tu vai acabar desmotivando o teu grupo também, né, os teus colegas de trabalho. É frequente a gente ver ainda alguns códigos de ética muito voltados para o produto. Fica claro ali que fica claro que no código de ética eles querem que tu trabalhe e para gerar lucro para a empresa, sem olhar para o lado do indivíduo, para o lado do colaborador. Existem agora empresas que estão trabalhando muito em relação a esse código de ética. Eu tenho um exemplo que eu particularmente gosto muito, que é o código de ética da L'Oréal, que só de ler o código de ética da L'Oréal dá vontade de trabalhar na empresa. Tu vê que é totalmente voltado para o colaborador e não para o produto e para a empresa em si. E quando tu visa o bem-estar do indivíduo, do colaborador, isso acaba gerando uma motivação muito grande de todos e na verdade esse código de ética, estou dando o exemplo da L'Oréal, mas tem outras empresas que também já estão adotando isso. Eles vestem a camiseta e eles acreditam naquilo que está no papel, eles praticam aquilo que está no papel. Então, nessas empresas a gente tem um alto índice de pessoas com uma inteligência emocional, uma maturidade emocional muito grande. Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar 3 questões ali para vocês responderem. A primeira, eu gostaria que vocês me respondessem se existe diferença entre inteligência emocional e QI. Vocês acham que para ser inteligente emocionalmente tem que ser inteligente também intelectualmente? Descreva uma ocasião em que você foi levado por sentimentos e fez algo de que você mais tarde se arrependeu, que tenha interferido negativamente no seu comportamento organizacional. E por último, eu gostaria que vocês dessem um exemplo de um colaborador ou de uma organização, enfim, que ao ponto de vista de vocês tenha agido de forma antiética perante a empresa ou perante a sociedade. Pode ser alguma situação que vocês tenham presenciado dentro da empresa em que vocês trabalham, ou de algum caso que vocês tenham ouvido falar na mídia ou através da imprensa. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Se precisarem de mim, estou à disposição. Vou deixar meus contatos. E boa sorte a todos na resolução das questões.